Bom dia, muito bem-vindas. Tudo bem, gente? Vocês estão me escutando? Tá tudo ok com a internet? Coloca aqui pra mim, por favor. Bem-vindas, bem-vindas. Tudo certo, beleza? Bom dia pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre proteção energética, sobre habilidades intuitivas a partir da perspectiva do Theta Healing, como que foi isso pra mim. Então fiquem por aqui. E se vocês puderem, já vão compartilhando comigo como que é isso pra vocês, aliás, né? Como que é essa questão da proteção energética, das suas habilidades intuitivas. Conta aí pra mim. Como que é a sua experiência, sabe, com isso? Se você é a própria esponja, se você lida bem com isso. Eu vou contar a minha história e com certeza vai ressoar bastante com o que vocês passam por aí também. Bem-vinda, gente. Quem tá entrando agora. Aproveita se você conhece alguém que tá precisando dessa informação, né? Alguém aí que é a própria esponjinha, que sai catando tudo de todo mundo. Clica aqui nesse aviãozinho, ó. Compartilha essa live. Pelo menos pra mim o avião tá aqui, né? Não sei na tela de vocês, mas manda o aviãozinho, compartilha essa live também. Porque é uma live muito importante. Eu sei que muitas pessoas dão uma sofrida, sabe? Com essa questão da proteção. Inclusive nos meus cursos de DNA básico, esse é um dos assuntos que mais, assim, sabe, bomba mesmo, porque é muita esponja que chega e com o Theta Healing a gente aprende a fazer, né, essa proteção, essa limpeza assim, ó, de uma forma muito fácil, muito simples, né? Então eu vou contar minha experiência para vocês antes, né, e depois, inclusive, do desenvolvimento das habilidades intuitivas também, certo? Então, bom, Insta tá entregando nossa live ainda. Então, bora lá começar, gente. Muito bom dia oficialmente para vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho, então, de como que eu usei, né, o Theta Healing para melhorar mesmo, tá? Melhorar muito a questão da minha proteção energética e do desenvolvimento das minhas habilidades intuitivas, tá? E eu tô falando disso porque as duas meio que estão interligadas, tá? Quando a gente vai falar de proteção e a gente vai falar sobre as nossas habilidades, né, que tem pessoas que chamam de mediunidade, elas estão interligadas e elas trabalham juntas, tá? Então é um caminho paralelo que a gente vai tendo aí pra se melhorar, né? Tanto como pessoa intuitiva, né, como energia de curadora, como uma pessoa, né, que convive em sociedade e que a gente precisa, né, estar atenta a certas coisas. Então vamos lá, a minha vida, né, gente, eu era a própria esponja, assim, desde muito pequenininha. Eu me lembro que, tipo assim, eu já, sabe, eu ia em lugares públicos e eu passava mal, sabe, passava mal mesmo de ficar irritada, sempre saía catando tudo de todo mundo. Eu passava assim, quando eu fui trabalhar com moda até, né, tinha dias que a energia lá tava assim tão densa, mas tão densa mesmo, que eu chegava no escritório que eu trabalhava e assim, eu ia vomitar. E assim, isso não aconteceu uma vez, isso foram várias. Eu passava mal de verdade de entrar naquele ambiente, né? E aí o que aconteceu? A minha vida toda eu fiquei procurando uma forma eficiente de me proteger, porque eu não entendia, né, por que as coisas estavam acontecendo, né? Todo mundo assim, ai, a sua mediunidade faz parte, faz não sei o que lá. Eu assim, tá, mas eu tô passando muito mal, eu não tô aguentando, não é que faz parte, eu precisava de uma solução, né? Então eu ouvia coisas do tipo, vê se vocês ouviam isso também. Ai, então imagina uma cúpula de proteção na cor dourada em volta de você, e essa cúpula vai ser inquebrável e nananã. E eu fazia
continuava na mesma. Imagina um manto de Maria à sua volta te protegendo e talalá. Eu imaginava o manto de Maria e continuava acontecendo. Tampa o seu umbigo, que se você tampar o seu umbigo, né, isso nunca mais vai acontecer com você. Você vai ficar totalmente protegida. Se você colocar um plástico, que é um band-aid no seu umbigo, nunca mais vai ter nenhuma negatividade chegando pra você. E continuava chegando a negatividade do mesmo jeito. Eu continuava absorvendo as coisas das pessoas, né? Nenhum desses métodos que eu usava funcionava. Eu usava os meus cristais, que assim, realmente dava... eu sentia, assim, até fisicamente que dava uma boa ajudada, mas ainda não era a solução do meu problema. E assim, eu falo que fisicamente ajudava, né? Porque esse negócio pra mim, de lidar com a energia das pessoas, era tão intenso, mas tão intenso mesmo, vê se é assim pra vocês também, que eu usava meus cristais e eles, puf, assim, eu usava o cristal, tipo assim, estourava, sabe? E fazendo a manutenção, fazendo a limpeza lá certinho. Várias coisas minhas, a vida toda sempre estouraram, sabe? Então, tipo assim, eu usava olho grego, que eu adoro olho grego, né? Eu usava olho grego, estourava, usava cristal, estourava, sabe assim? Até às vezes, até coisas minhas, assim, tipo, ia lá e quebrava, de tanto que isso era forte mesmo, né? De pegar a energia das pessoas e como se não fosse suficiente, tá? E de ainda ser esponja, pegar a energia das pessoas, eu ainda sentia o que as pessoas estavam sentindo, né? Então, assim, se a pessoa, ela tava, sei lá, passando fisicamente mal, eu começava a ficar fisicamente mal. Se a pessoa estava emocionalmente abalada, eu começava a sentir aquela emoção vindo através dela, né? E assim, e desde coisas muito profundas. Então, por ter esse tipo de mediunidade, digamos assim, que eu não sabia controlar, que eu não sabia como lidar com isso, né? Eu sentia real, assim, a energia de ataques, a ponto de eu sentir, tipo, energeticamente falando, sei lá, coisas fincadas em mim, né? E várias coisas desse gênero. Pra mim, isso sempre foi, tipo assim, com uma intensidade muito grande mesmo. Só que eu não encontrava um caminho, né? E além de tudo isso, né, né, ter essas questões aí acontecendo comigo, né, eu ainda caía no vitimismo. Então, assim, ai, porque eu sou uma coitada, ai, porque todo mundo quer me atacar. Eu achava que todo mundo queria me atacar. Eu achava que todo mundo, eu cresci ouvindo aquela coisa assim, né? Ai, as pessoas têm muita inveja de você, as pessoas queriam ser você e não sei o que lá. E parece que tudo isso só piorava a situação, sabe? Não servia pra nada esse comportamento, né? Mas eu tinha, naquela época, né? No meu momento de cegueira, eu tinha. E era assim que eu agia em relação à proteção, né? E aí, o que aconteceu? Isso começou a ficar, tipo, cada vez mais intenso, a ponto de eu realmente, né, eu pedir ajuda e aí eu recebia essas mensagens, não, você que não tá se protegendo, você que não tá fazendo isso, você que não tá fazendo aquilo, eu assim, meu Deus, tá, mas eu não sei, né, eu não sei se vocês já, quando assim, antes de eu entrar no Theta Healing, né, que eu tinha mais contato com, por exemplo, questões de, né, sei lá, de centro espírita, hoje em dia eu praticamente não vou mais, né, mas não tem muito a ver com a minha... Não tenho mais afinidade, né? Mas, assim, até antes eu ia bastante ainda, né? E, assim, eu levava muita bronca. Eu ficava assim, meu Deus, tá? Mas, tipo assim, eu tô levando só bronca e cadê a solução? Assim, cadê... Alguém me dá a solução, por favor? Né? Porque eu não tô conseguindo entender. Por que você tá falando que eu não tô fazendo a minha parte? Você pode me mostrar? E ninguém me mostrava o caminho. Eram sempre mensagens... Eu fico brincando que eram mensagens subliminares. Sabe, assim, tipo assim, eu tinha que virar uma detetive e ir desvendando essas mensagens, essas coisas que iam acontecendo. E eu continuava passando mal. Até que eu comecei a estudar Theta Healing. E eu comecei a aprender sobre autorresponsabilidade. E aí, quando a gente aprende sobre autorresponsabilidade, que é assim, algumas pessoas entendem essa palavra da forma errada. Então, eu sempre gosto de falar, né, de uma forma mais leve sobre autorresponsabilidade. Aí eu entendi o que era autorresponsabilidade, assim, na essência do Theta Healing, né? Que era assim, se você tem um problema, se você tem uma coisa te incomodando, né? No caso, isso era um super incômodo pra mim, né? Você tem a autorresponsabilidade de se olhar,
de ir lá na sua mente subconsciente e entender quando que isso começou e por que que isso ainda tá na sua vida. Porque se isso não existisse dentro de você, você não iria atrair certas coisas. Então, a Vaiana Stibel, ela fala que o nosso campo, né, a nossa energia protege a gente da maioria das coisas. Assim, da maior parte da negatividade do planeta, a gente é protegido. Só que existem algumas coisas que, às vezes, o nosso campo não espera, algumas pessoas, assim, que eu vou falar pra vocês, né, que o nosso campo não espera receber certos tipos de ataque, e por isso recebe. E existem certas coisas que aí são, tipo assim, intencionadas mesmo, né? Que são, tipo assim, fortes, né? E que a pessoa quis fazer mal. E se você recebe é porque você tinha essa anteninha para se conectar com esse tipo de energia. E quando você faz essa limpeza e você se trabalha com o Theta Healing, você para de receber isso. Então eu comecei a ir em busca disso de ser esponja. Né, fui começar a entender o que é que estava acontecendo com as pessoas à minha volta, né, por que eu estava atraindo certos tipos de pessoa. Então, quando eu fui fazer os meus autoatendimentos, né, e as minhas trocas com as minhas colegas, eu limpei várias coisas do tipo, crenças que, assim, muitas pessoas com energia de curadora têm. Então, de que você tem que se sacrificar para ajudar as pessoas, de que você tem que se doar para ajudar as pessoas que às vezes têm, eu não lembro se eu trabalhei isso em mim, tá? Mas assim, pessoas que têm uma afinidade, por exemplo, com o xamanismo ou que geneticamente estão ligadas, né, com xamãs, você pega a doença ou, né, o problema do outro para você e transmuta, né? Só que assim, a maioria das pessoas que tem essa conexão, elas não sabem mais fazer essa transmutação. Então, às vezes, no nosso sistema de crenças ou geneticamente mesmo, se a gente estiver ligado com isso, né? A gente absorve as coisas dos outros para ajudar, só que a gente não sabe como se livrar disso. Então, assim, isso são muitas das coisas que atrapalham a gente também. Eu acho que eu tinha alguma coisa do gênero, eu não lembro exatamente, mas assim, de pegar e não saber, né, dar para as outras pessoas. E aí o que acontecia? Nessa época em que eu recebia muito a energia de ataque, né, eram, digamos assim, sempre das mesmas pessoas, né? Eram tipo assim, eu sabia quem eram as pessoas que estavam ao meu redor, que estavam me mandando aquelas energias de ataque. Então, o que eu precisei fazer em relação a essas pessoas? Eu ainda precisei entender por que essas pessoas estavam na minha vida, né? Como, de alguma forma, eu estava me beneficiando de ter essas pessoas perto de mim, porque se eu não tivesse algum benefício, elas não estariam mais por perto. E o que eu precisava aprender com essas pessoas, né? O que elas estavam lá para me ensinar, que eu não estava percebendo. Para que essas pessoas pudessem ser liberadas da minha vida, né? E quando eu comecei a fazer isso, nossa, as coisas começaram a ficar realmente muito mais leves, tá? Porque o que eu comecei a entender quando eu comecei a me trabalhar com o Theta Healing, né, a partir dessa filosofia que a gente estuda, que não adianta a gente ficar se preocupando o tempo todo em se proteger, tá? Não adianta a gente ficar o tempo todo, meu Deus, eu vou num lugar e eu tô com medo de encostar nas outras pessoas, eu tô com medo da energia das outras pessoas. Não adianta a gente querer se colocar dentro de uma bolha, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas externas para tá livre, né, dessas energias. A gente precisa trabalhar isso internamente. Internamente a gente tem que trabalhar isso. Então a gente precisa sim identificar essas crenças e a gente precisa substituí-las de acordo com o que a gente gostaria de viver, né, da forma que a gente gostaria, e fazer as programações necessárias, né, para que esse comportamento ele mude na prática. Então os downloads de sentimento, né, retreinar as nossas células, os nossos neurônios para que esse comportamento ele mude na prática, sabe? E é só quando a gente faz isso que a nossa proteção externa começa a se fortificar. Então, o que foi o mais importante que eu aprendi é que tudo a gente olha pra dentro. Se tem uma pessoa ruim à nossa volta, né? Se ela vai querer mudar ou não, tá no livre-arbítrio dela. Se ela vai querer continuar ruim, se ela vai querer continuar fazendo mal pras pessoas, está no livre-arbítrio dela. O nosso livre-arbítrio é se trabalhar e tchau, pessoa. Sabe, ó, beijo, não me liga mais, tchau.
não preciso mais de você, eu já colhi os meus aprendizados, entende? E você vai quanto mais você vai se libertando, e se libertando, e se libertando, e se libertando, mais você começa a atrair as pessoas que são as certas pra você. Que nem, teve uma mensagem que eu recebi, eu não sei se foi numa das lives aqui das 8 da manhã, que foi uma moça falando assim, ai meu Deus, esse meio espiritual, né? Nossa, eu já vivi tanta coisa que me enganaram, né? Já me ofereceram tanta coisa enganosa. Tem alguma coisa no seu sistema de crenças pra estar atraindo pessoas que te enganam, pessoas que passam a perna. Porque quando a gente tá resolvido com isso, né? Acabou. A gente começa a atrair as pessoas que têm mais afinidade. Entende? Só que o que acontece? Eu precisei parar, né? De ter pena de mim, de ter dó de mim, de falar, ai, coitadinha da Juliana que tá passando por isso, né? Porque isso é uma vibração baixíssima, quando a gente fica tendo pena da gente mesmo, né? Por estar passando por alguma coisa, a gente para de vibrar na abundância, a gente para de vibrar na prosperidade, para de se conectar com a espiritualidade quando a gente entra nessa do vitimismo, né? Então é assim, beleza, isso tá acontecendo comigo, Criador, me ajuda. Me ajuda a identificar por que isso tá acontecendo. E sempre começar com o porquê. Sempre, por que isso tá acontecendo comigo? Né? E aí a gente, através da técnica, começa em busca da principal crença, né? Que é a principal situação, que pode ter sido na sua infância, pode ter vindo da sua família, da sua ancestralidade, de outras existências, né? Pra quem acredita em vidas passadas. Pode ter vindo de algum trauma muito grande que você já passou. E aí quando você começa a trabalhar em torno daquela situação inicial, pronto, a sua vida no presente começa a ficar mais fluida, a sua vida no presente começa a ficar mais leve, né? E aí, em paralelo com isso, né, eu precisei começar a descobrir as minhas habilidades intuitivas e eu precisei começar a, digamos assim, me sentir segura usando as minhas habilidades intuitivas e controlar as minhas habilidades intuitivas. Porque no Theta Healing a gente fala sobre 4 habilidades, né? Então a gente vai falar sobre a empatia, que é a habilidade que a maioria de vocês provavelmente tem, quem é esponja aí, que é de você se conectar com as pessoas, né? E sentir o que elas estão vibrando, né? Sentir o que as pessoas estão sentindo. A gente tem a nossa clarividência, que é a habilidade de você visualizar energias, eventos, né, que não são visíveis aos olhos comuns. Clareaudiência, que é a habilidade de você escutar e canalizar mensagens, né? E a gente tem a profecia, que é de você se conectar com eventos que ainda não aconteceram nesse tempo do aqui e do agora. Então a gente trabalha essas 4 habilidades no Theta Healing. E eu era a própria pessoa com a empatia escancarada, assim. Eu falo para as minhas alunas, tem um monte de gente que acha que assim, para fazer Theta Healing, né, você precisa, nossa, ter o olho do raio-x, tipo assim, o olho do super-homem, né, enxergar tudo, sentir tudo, e assim, a gente tem 4 habilidades intuitivas que a gente pode usar, né, para se conectar com o Criador e para fazer os atendimentos. Então, assim, eu fazia isso através da minha empatia, durante muitos e muitos e muitos meses, até eu ir trabalhando as minhas crenças de clarividência, de clareaudiência, de profecia, né? Eu fui trabalhando com a minha empatia. Eu descobri que o que estava acontecendo comigo? Eu não estava sabendo usar a minha empatia somente no momento do atendimento. Eu estava usando a minha empatia o tempo todo por conta das crenças que eu estava carregando. Então, assim, qualquer lugar que eu ia, eu achava que eu tinha que me conectar com as pessoas, né? E puxando tudo de todo mundo pra ir ajudando, né? Era a forma que eu sabia fazer, era a forma que eu sabia usar a minha mediunidade naquela época. E aí, o que acontece? Quando eu vou treinando as minhas células, quando eu vou treinando os meus neurônios com novas programações, né? E vou ensinando muito sobre estar segura perto de outras pessoas, que eu recebi uma mensagem, acho que foi da Nádia. Falou assim, meu Deus, eu tenho terror de sair de casa e sofrer ataque e lidar com a energia das pessoas e chegar perto das pessoas, né? Então, tudo isso são crenças que você vai precisar olhar, traumas que você vai precisar ressignificar dentro de você, né? E liberar as negatividades para que você realmente possa viver uma vida se sentindo segura. Então, esse download da segurança, né? É um dos downloads, uma das programações neurais mais importantes que a gente tem no Theta Healing, porque o ser humano precisa se sentir seguro, né? O ser humano precisa disso para viver aqui no planeta Terra, faz parte do nosso aprendizado.
Então, a gente ensinar que a gente pode se conectar com as pessoas com segurança, que a gente pode lidar fluir nos diferentes tipos de energia sem se afetar, né? Depois, fiquem até o final da live que eu faço alguns downloads de proteção pra vocês, tá? Mas vocês vão precisar estar ao vivo, porque senão eu não consigo a permissão de vocês. Então, a gente fluir sobre os diferentes tipos de energia que existem no planeta Terra sem se afetar. É que a gente não precisa se afetar, a gente não precisa se conectar com as energias que a gente não deseja. E que a gente pode usar as nossas habilidades intuitivas de uma forma muito simples. E aí depois eu comecei a me trabalhar com isso, porque assim, gente, vocês vão ter que se trabalhar, tá? Não tem outro caminho. Quem aqui tá querendo o botão do milagre, o botão da felicidade, o botão do milagre, né? Saiba que você é o seu botão do milagre, né? Que essa responsabilidade, ela está nas suas mãos, tá? Então, você vai precisar se trabalhar com a técnica, você vai precisar ir em busca das suas crenças, né? Para que essa situação, ela mude, tá? E aí, beleza. Aí, dentro de tudo isso, né? Dentro de você começar a trabalhar as questões do porquê que você tá se conectando com as pessoas desse jeito, né? Por que você tá absorvendo as coisas dos outros, ainda tem mais coisas que você precisa fazer, né? Porque especialmente quando envolvem pessoas do nosso cotidiano, né? A gente tem aquele sentimento que eu falei pra vocês, eu acho que foi ontem, que é forte, tá? Mas é forte, forte mesmo, tá? Que é o ressentimento. O ressentimento é uma das coisas que a Vaiana Stable mais fala, que a gente precisa limpar, que a gente precisa ressignificar na nossa vida, porque ele tá diretamente ligado com a nossa capacidade de proteção, tá? O ressentimento é uma das coisas, assim, que mais, de verdade, bloqueia tudo, sabe? Bloqueia tudo mesmo. Então, aquela pessoa que é rancorosa, né? Ou o ranço, né? Como vocês quiserem chamar. Isso realmente atrapalha muitas áreas da nossa vida, assim, de travar tudo, a ponto de, sei lá, você não consegue dar mais um passo, né? De tão travada que você tá lá no seu passado, no ressentimento que você tá guardando. E aí, quando você começa a trabalhar esses ressentimentos com essas pessoas, quando você começa, né, igual eu falei, pegar os aprendizados, por que essa pessoa tá na sua vida, e começa a se treinar, o próximo passo que você precisa fazer é aprender sobre o perdão. Que às vezes, né, por isso que eu falo que assim, às vezes a gente precisa de alguns atendimentos, porque dependendo do seu relacionamento com essa pessoa, dependendo de tudo que você passou, talvez você não esteja pronta para perdoar verdadeiramente logo de cara, né? Assim, talvez o ressentimento ele seja mais profundo do que você imagine, talvez tenham dores muito profundas que você não tinha ciência disso, né? E aí você precisa trabalhar o perdão. Mas não é aquele, tá, te perdoo. E não é só, não desmerecendo, tá, gente, por favor, mas não é só um sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Só de falar. Isso precisa vir de verdade dentro de você. Você precisa de verdade ir lá e perdoar a pessoa. No Theta Healing a gente tem um exercício do perdão, né? Que eu vou fazer com vocês lá na Semana dos Segredos do Theta Healing, que é maravilhoso. Mas assim, mesmo com esse exercício, talvez você tenha que fazer isso algumas vezes. Algumas vezes, até que você consiga, sabe, imaginar essa pessoa e não sentir nada de ruim. Não significa que você precisa amar essa pessoa, que você precisa voltar a conviver com ela, né, ser melhores amigas. Não é isso. Mas é a ponto de você perdoou de assim, de essa pessoa não existir, sei lá, 1% dela que afete a sua existência. E isso não é a coisa mais simples do planeta Terra, igual eu falei pra vocês. Tem coisas que realmente elas vêm, né, com mais intensidade. Eu sei, tipo assim, se você encontrar essa pessoa na rua, pronto. Eu não sinto que eu tenho que me defender, eu não sinto que eu tenho que, né, armar aqui todo o meu exército quando essa pessoa se aproxima de mim, eu não me sinto, sabe, em perigo quando essa pessoa tá perto de mim, eu não me sinto incomodada. Quando você trabalha o perdão, isso realmente acontece, é onde a sua proteção, ela tá na máxima potência. A Vaiana fala que não existe nada que, assim, seja mais potente para nossa proteção diária do que o perdão. Então, quando você começa a trabalhar isso dentro de você, né, pronto.
Se você perdoa verdadeiramente, esse tipo de energia não vai mais te afetar. Não vai mais chegar dentro da sua vida, não vai mais, né, entrar no seu campo eletromagnético. Então, assim, esse é um dos sentimentos que, assim, eu sempre faço isso comigo, eu sempre faço isso nos atendimentos em que a gente trabalha, né, com outras pessoas também, né, e a gente precisa aprender a sensação do perdão, o perdão verdadeiro, tá? Porque enquanto existir alguma coisinha que ainda tem um aprendizado por trás e você ainda não conseguiu liberar 100% essa pessoa. E aí foi isso que eu fiz através do Theta Healing, né? Fora o que lá no Segredos do Theta Healing eu vou ensinar vocês a como fazer alguns tipos de proteção com o Theta Healing também, né? Mas foi isso, e usando essas ferramentas, que a minha proteção ficou assim muito, mas muito, muito boa mesmo. Hoje em dia eu raramente passo mal em algum lugar, a não ser que realmente eu me descuidei, sabe? Que assim, que eu não fiz, né, que eu não me preenchi de amor incondicional antes, que eu não fiz as minhas proteções antes de sair de casa, e assim, sei lá, me descuidei, acontece, às vezes a gente tá no modo automático aí, né, e as coisas vão acontecendo, mas raramente eu passo mal hoje. Eu posso estar num lugar público, tranquilo, assim, tranquilo mesmo. E era a ponto, gente, de, tipo assim, eu ia num shopping. Se o shopping tava lotado, às vezes eu tinha vontade de desmaiar. De tão intenso que era isso pra mim, sabe? E assim, não é o band-aid no umbigo, não é pôr o cristal no umbigo também. Eu sei que tem gente que, né, vende aquelas umbigueiras lá de cristal. Gente, não usa isso, não é isso que vai fazer você melhorar a sua proteção, tá? Como sempre, o autoconhecimento é você se voltar pra dentro, você entender as suas sombras, entender as coisas que existem dentro de nós, porque a gente, né, apesar de a gente achar isso, a gente não é 100% luz, tá? A gente ainda tem uma jornada para percorrer, algumas coisas para limpar, para ressignificar, e é normal, tá tudo bem, né? Mas às vezes tem pessoas que começam a entrar no meio espiritual, entram no meio do autoconhecimento, né, e começam a achar que, tipo assim, agora eu sou pura luz, então eu sou melhor do que todo mundo à minha volta é ruim, é péssimo, mas você ainda tem coisas para trabalhar também, tá? Você também tem coisas que não são tão legais dentro de você, faz parte da natureza daqui que a gente veio para desenvolver, né? E aí, vida que segue, sem prestar muita atenção nisso, mas sempre olhando para esses seus receptores, né, para que eles possam parar mesmo de agir dessa forma e trabalhar muito perdão, né? Eu dei o exemplo do Ho'oponopono, gente, porque assim, eu gosto do Ho'oponopono, tá? Eu faço o Ho'oponopono também, né? Mas assim, o que eu quero dizer é você realmente usar o Ho'oponopono como autoconhecimento. Porque assim, da mesma forma que eu falei pra vocês que certas coisas ficaram banalizadas ontem, né? Por exemplo, o nicho de espiritualidade, tem muitas coisas que ficaram banalizadas, o termo crenças limitantes ficou banalizado, e as pessoas começam a ver isso de uma forma muito superficial. Então, assim, o Ho'oponopono virou meio que uma banalização também para as pessoas que não estudam o Ho'oponopono, que não leem sobre o Ho'oponopono, né? E aí acha que só de você falar aquelas frases que a sua vida tá se transformando. E não é bem assim, não. Você precisa olhar para dentro. Você vai precisar entender o que tá acontecendo aí. E eu sei que o Ho'oponopono tem coisas muito profundas que vão além dos livros ainda, né? Que é só nos cursos que eles ensinam, né? São coisas assim que vão mudando a mentalidade mesmo, mas assim, você falar sem intenção não vai acontecer. Por isso que as pessoas começam assim, tá bom, te perdoo, pronto. Não vai. Não vai ter eficiência, sabe? Não é isso que vai fazer a sua energia mudar. Você precisa realmente se comprometer com a sua causa, se comprometer com o seu processo, com a sua evolução, né? E aí, cada vez você vai ficando melhor. E quando você vai ficando melhor, você automaticamente tá mais protegida. Automaticamente você tá mais protegida, tá? E aí, o que eu falei pra vocês, né, de que o Theta Healing tem algumas coisas que a gente limpa, assim, muito, muito fácil, né? A gente tem alguns tipos de limpeza que a gente faz no Theta Healing, que obviamente eu não tenho como ensinar aqui, é só no curso, porque existe um passo a passo que vocês precisam aprender antes de aprender a limpeza energética, mas no curso vocês aprendem a fazer isso. Então a gente tem a limpeza. A primeira limpeza que a gente fala, né, são dos espíritos errantes,
Que o que são os espíritos errantes? Tem gente que chama de encosto, né? Tem vários nomes que as pessoas dão, mas o que são os espíritos errantes? São nós seres humanos, né? Quando a gente morre e a gente perde a porta pro Criador. Então, assim, a gente fala que quando o nosso corpo físico morre, o nosso espírito vai em direção à luz. Então, esse espírito, ele perdeu esse caminho para a luz, ou ele fugiu da luz, e aí ele fica meio que assim, num estado de limbo, né? Então, ele fica meio que vivendo no que a gente chama entre o terceiro e o quarto plano da existência. Só que o que acontece? Esses espíritos errantes, eles estão sempre em busca da luz, porque eles querem ir para a luz, né? É natural do espírito querer ir para a luz. E nós temos muita luz dentro de nós, né? Porque nós somos parte da criação também, nós temos luz dentro da nossa energia, dentro do nosso corpo físico. E aí, muitos desses espíritos confundem a gente, né? Com a luz, achando que eles estão indo para o Criador e não, eles não estão indo. Então, assim, carregar um espírito errante por muito tempo, ou encosto, né, o nome que vocês quiserem dar, pode realmente deixar a gente muito cansada. As pessoas que falaram do cansaço, né, ontem, pode te deixar esgotada fisicamente, mentalmente, a ponto de, às vezes, influenciar suas atitudes, né, pode até te deixar doente. Então, a gente aprende a fazer isso aqui, ó, é assim. A limpeza de espíritos errantes. É tipo assim, você aprende a fazer essa limpeza muito, muito fácil mesmo. Você já viu, fez uma leitura em você. Você viu que você tá com certas influências externas? Pronto. Já limpa, né? O segundo tipo de limpeza que a gente faz são os ganchos e ataques psíquicos, que nós falamos que são formas pensamento. Tem outras técnicas que falam sobre forma pensamento, né? Que é basicamente, deixa eu ver aqui um nome, sei lá, se eu tô aqui vendo a Silvana, né? E eu começo a falar da Silvana e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo assim, eu sem perceber, né? Pela minha fala, pelo meu pensamento em direção à Silvana, eu mandei um ataque pra ela, né? E aí, se a Silvana tá falando sobre mim também, ela manda, a gente fica meio que ganchado energeticamente, sabe? E aí, começa a pensar no paradigma do seu dia a dia, de quantas pessoas vocês não falam, né? De quantas pessoas que vocês não pensam de uma forma não tão elevada. E aí, o que acontece? Ficar ganchado com uma pessoa, né? Ou ficar recebendo essas formas de pensamento no seu campo, para pessoas que são mais sensitivas, isso pode ser realmente desgastante, pode ser dolorido mesmo, sabe? E aí é onde todas as pessoas falam, meu Deus do céu, eu tô recebendo um monte de ataque, meu Deus, e agora? Né? E aí você também pode limpar essas formas de pensamento do seu campo assim, porque isso drena muito os nossos pensamentos, sabe? Quando tem aquela pessoa que não é legal e a gente não consegue desconectar a nossa mente dela, né? A gente não consegue desligar e tal, é onde a gente provavelmente tá ganchada com essa pessoa e a gente precisa fazer um trabalhinho de crenças para entender por que isso tá acontecendo. A gente tem uma limpeza também, que são os ganchos e os ataques psíquicos. Desculpa, acabei de falar dos ganchos, a jeito sou mãe, tá? Desculpa aí. São os chips e implantes, né? Que a Vaiana fala que energeticamente pode ser que tenham objetos que foram colocados em nós. Outras técnicas falam disso também, né? Mas sem a nossa permissão e sem o nosso consentimento, né? Então, isso também drena a nossa energia e a gente pode simplesmente tirar isso de dentro da gente, né? E ficar bem, né? E preencher amor incondicional no lugar. A gente tem uma limpeza de espíritos caídos, né? Que aí é, por exemplo, os seres do quinto plano, como por exemplo, anjos caídos, que algumas pessoas conhecem, que querem influenciar a vida aqui no planeta Terra e quebram a lei do livre-arbítrio, né? E a gente pode limpar isso, que não é tão comum, mas acontece com algumas pessoas, né? De limpar isso do nosso campo também. A gente tem uma limpeza que é limpeza de fragmento de alma, que é quando você troca pedacinhos seus, né? Ou você doa, ou você troca pedacinhos da sua alma, né, com as outras pessoas, com os outros lugares, né? Às vezes a gente deixa até nos nossos próprios objetos, e isso também pode dar um grande desgaste energético, tanto na nossa mente quanto fisicamente, e assim, a gente deixa os nossos pedacinhos por aí, né, que vocês nem imaginam do quanto de fragmento de alma que a gente deixa por aí,
né? E a gente pode trazer os nossos fragmentos de volta pra gente, para que cada vez a gente fique mais pertencente e mais fortificada dentro da nossa energia, mais, né, protegida da nossa energia. E ainda existe o divórcio energético, né, para quando vem essas questões de relacionamento que realmente estão afetando muito a questão da sua proteção, né, do seu cansaço mental e, né, de todos os aspectos. Ainda tem um divórcio energético pra gente fazer para separar a energia entre você e outras pessoas mesmo. Então, quando eu falo que é uma filosofia de vida, né? É porque são muitas coisas que a gente vai usando no nosso dia a dia. Tipo assim, hoje, se eu tô num lugar e eu percebo que, putz, ai, sei lá, eu fui num lugar e eu tô com um errante à minha volta, porque eu fui num lugar público e tal, pronto, acabou, eu faço a limpeza rapidinho. Segundos eu faço essa limpeza. E tô bem. Entendi, eu tô bem. E pronto, acabou, vida que segue. Né? E aí, se for alguma coisa que eu tô mais afetada, eu vou descobrir por que eu tô mais afetada, vou fazer meu trabalho de crenças e me liberar, né? E em paralelo, e cada vez mais desenvolvendo minhas habilidades intuitivas para que eu controle as minhas habilidades intuitivas e não que eu seja controlada por elas. Né? Porque uma das coisas que eu mais tinha medo ao longo da minha vida era de sair por aí enxergando coisa. Né? Eu realmente tinha muito esse medo, eu precisei trabalhar isso dentro de mim. E hoje em dia eu já fiz um acordo com o Criador. Eu falei, Criador, eu não quero sair por aí vendo coisa, não. Eu vejo o que eu tenho que ver num atendimento e depois acabou. E assim, eu combinei da forma que eu quero ver as coisas, de um jeito que eu fique confortável ainda, né? E falei, pronto. Eu preciso identificar só as coisas que estão acontecendo, só me avisa o que está acontecendo na energia da pessoa, a gente faz as limpezas e acabou. É a forma que for confortável pra mim, sabe? E a gente não percebe que a gente tem o direito de se desenvolver como a gente deseja, né? Até as nossas habilidades a gente pode desenvolver como a gente deseja. A gente tem o livre-arbítrio para isso, né? E isso ajuda muito a não ser controlada por elas. Porque quando a gente é controlada pela nossa mediunidade, né? Aí as coisas ficam escancaradas. E aí, não tô falando que seja o caso de vocês, mas a gente vê tantas pessoas que, por exemplo, caíram nas drogas, né, que caíram em outros tipos de vício, que às vezes tiraram a própria vida porque a mediunidade era muito forte, assim, muito forte mesmo, e a pessoa, ela não soube como lidar com isso, ela não aprendeu a lidar com isso. A proteção dela, ela não sabia como fazer e realmente ela acabou meio que se desesperando e tomou certas atitudes por conta disso, né? E eu gosto de falar que no Theta Healing a gente faz tudo a partir de uma perspectiva de amor. Então a limpeza é através do amor, o seu desenvolvimento é através do amor. E isso faz com que a gente cada vez mais se sinta mais e mais segura e mais protegida, né? Pra que a gente consiga seguir em frente e melhorar como pessoa. Né? E aí foi desse jeito que eu comecei a usar o Theta Healing para melhorar mesmo a minha proteção, né? Para melhorar o meu dia a dia, porque isso assim era um dos maiores problemas que eu tinha mesmo, sabe? Assim, eu tinha, era muito forte isso pra mim, né? E hoje em dia tá muito bom, né? Porque assim, começa a imaginar como é ruim a gente sair de casa com medo, a gente vai nos lugares com medo, né? Até pessoas que têm, assim, síndrome do pânico, né? Pode estar muito ligado com as habilidades intuitivas da pessoa, pode estar ligado com as limpezas que ela precisa fazer. E olha como isso paralisou a vida de uma pessoa. Uma pessoa com síndrome do pânico não consegue sair de casa mais, né? Em grande parte das vezes, né? Ela tem medo de sair de casa, ela travou a vida dela. Então, assim, são coisas que são do nosso cotidiano mesmo. E aí, quando a gente vai, né, se entendendo, se conhecendo, se libertando, se ressignificando, é onde a gente tá pronta para criar mudanças no nosso dia a dia, certo? Dito isso, gente, fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim, né? Se vocês estão passando por isso, se vocês já passaram, se vocês entenderam tudo que eu falei, escreve aqui pra mim enquanto eu vou lendo os comentários de vocês. E fora que assim, né, depois que a gente aprende a fazer as coisas no Theta Healing, você pode programar proteção na sua casa, sabe, nos ambientes. Nossa, é muita coisa mesmo que a gente começa a fazer. E aí, cada vez mais a sua casa vai ficando mais protegida, vai ficando com a energia mais bacana. Ó, Jéssica, eu sou bem intuitiva, mas preciso melhorar nas proteções. Porque vocês conseguiram entender, né, dessa perspectiva que não vem de fora?
não vem de fora, a sua proteção ela vai vir de dentro para fora. Você vai criar essa proteção naturalmente depois que você começar a se trabalhar. Sem que você precise ficar intensificando isso, sabe? Sem que você precise, sabe, o dia inteiro ficar preocupadíssima. Meu Deus do céu, eu preciso me proteger de tudo e de todos, né? Se eu sair sem, sei lá, tem gente que começa a virar até um toque, né? Se eu sair sem a minha pedra, então eu tô totalmente desprotegida. Se eu sair sem o meu terço, eu tô totalmente desprotegida. Se eu sair sem o meu não sei o que lá, eu tô desprotegida. E, gente, não vem de fora. Não vem de fora, vem de dentro. Porque assim, vamos falar cristais, né? Que eu amo os cristais, né? Se eu não tenho os receptores para que esse cristal me ajude, né? Se eu não tenho as propriedades por dentro para isso me ajudar, só que não vai conseguir atuar na minha energia, não. Pode levar um tempinho, né? Então, assim, sempre vem de dentro para fora. De dentro para fora. Isso que é a autorresponsabilidade. É você entender que você tem o poder, que você tem a possibilidade de fazer diferente, que você não precisa ficar agindo dessa forma para sempre, né? Queria saber como me proteger. Lá nos Segredos do Theta Healing eu vou ensinar isso pra vocês, tá? Mas vai ser lá. Mas assim, esses tipos de limpeza é só no curso de Theta Healing mesmo, porque existem algumas coisas que vocês precisam aprender a fazer dentro da técnica antes, né, de você conseguir testemunhar essas limpezas, igual a gente chama. Jéssica, eu sou igual que você relatou, quero ajudar todo mundo. E sabe o que foi muito legal que você ter falado isso, Jéssica? Porque assim, o que a gente começa a entender, né? Que com o Theta Healing, que a gente pode, sim, ajudar as pessoas sem absorver as coisas delas. A partir do momento que você aprende a fazer essas limpezas, você começa a fazer isso a partir da energia do amor incondicional. Isso que é tão bacana. Sabe, você começa a aprender que você não precisa mais absorver, você não precisa mais se doar, né? Porque eu ouvi isso direto, tipo assim, nossa, tal coisa tá acontecendo com você porque você não tá doando a sua energia. E aí no Theta Healing a gente não doa a nossa própria energia, a gente faz tudo isso a partir do Criador, né? Isso que é tão, tão, tão bacana. Deixa eu ver aqui a Flá. Eu já fiz o Theta Healing básico e avançado e não pratico. Não pratico. Estava travada. E agora você falando vai clareando em mim o que eu aprendi, mas eu sinto que eu preciso de mais desbloqueio. Sei que eu posso fazer por mim. Flá, sim, você pode fazer atendimento, não tem problema nenhum, mas o que eu já vou falar pra você agora, releia a sua apostila, releia os seus livros, tá? Porque igual eu falo, nem sempre quando a gente faz o curso, porque a gente tem tanto assim as nossas crenças da nossa vida diária, e é tanta informação no curso que a gente não absorve tudo de uma vez. Sabe, a gente tem coisas que a gente leva um tempinho. Por exemplo, agora, talvez que eu expliquei isso pra você, você estava pronta pra absorver essa informação e pra melhorar isso na sua vida. Então, às vezes, a gente vai tendo as nossas etapas de aprendizado. Então, releia as apostilas e os livros e pratica do jeito que for, tá? Eu, no começo, eu tive muita dificuldade também. Né? Eu tinha as minhas travas e eu ia fazendo do jeito que dava. Um dia eu conseguia, no outro não, aí no outro também não, aí depois no outro eu conseguia, só que eu nunca parei. Entende? Eu nunca desisti de fazer os meus trabalhos. E se a gente não pratica, isso não vai acontecer mesmo, porque a gente precisa treinar, né? Então, assim, vai do seu jeito. Vai do seu jeito mesmo, né? Inclusive, tem um post aqui no meu feed, vou lá pra você olhar depois, e uma live pra você assistir. Tem um post sobre digging e uma live sobre digging, tá? Assiste aqui depois no meu feed. Vai te ajudar bastante, né? Nisso aí no seu caminho, né? E eu falo isso porque claro que cada pessoa tem a sua forma de ensinar, né? A sua forma de lidar com a técnica também, de acordo com a sua própria experiência, mas eu gosto muito de estimular as minhas alunas a já fazer e já saírem fazendo, sabe? Então, se tem aluna minha aqui, que eu sei que sempre tem, né? Vocês vão poder confirmar, eu fico no pé delas, de tipo assim, precisa treinar, né? E eu gosto de empoderá-las a que elas conseguem fazer isso. Então, assim, eu estimulo muito as minhas alunas a praticarem desde o DNA básico. Pra mim, não tem essa assim, você tem que esperar, né, o curso X, Y, Z pra começar a fazer alguma coisa. Não. Desde o primeiro curso você já tem as ferramentas necessárias
para trabalhar em você, para começar a trabalhar nas outras pessoas também. Obviamente que tem coisas que conforme você vai avançando, né, você vai aprendendo mais e vai ficando mais fácil, mas você precisa praticar, tá? Então assim, você já tem 2 cursos, a Flá que escreveu, né, já tem 2 cursos incríveis. Estuda e pratica. A Lu falou aqui, ó, praticar e beber muita água. Eu sou a louca, eu falo que nos cursos eu pareço aquele aplicativo que ele fica lembrando de beber água, sabe? O tempo todo que é importante, eu fico assim, beba água, né? Então é bem importante isso também, tá bom? Então é isso, minhas queridas, eu espero que tenha ajudado vocês na situação que vocês estão passando aí no momento, né? Que eu tenho certeza que rola, porque eu falo que todo mundo aqui é bruxona, né? Todo mundo tem mediunidade, mesmo sem saber. Todas as pessoas, a gente não precisa ter um dom, né, de nascença, a gente pode desenvolver isso, faz parte. A sua alma tem o dom, você só vai relembrar, né, fazer suas células reativarem essa informação dentro de você com segurança, com conforto, né, que a gente não precisa sair escancarada por aí, tá? E mais tarde hoje, 4h30, eu vou entrevistar a Juliana, minha xará, que é minha aluna, e ela vai contar a experiência do Theta Healing com vocês. E ela tem uma história de manifestação, gente, que é tipo assim, muito incrível mesmo. Que quando eu falo, vocês acham que eu tô mentindo quando eu falo das minhas alunas, né? Mas assim, a história dela é muito bacana de manifestação. Ela vai contar pra vocês e vai com certeza inspirar muito. Então já coloca aí no seu celularzinho, né, o alarme, 4h30 aqui no Instagram, espero por vocês, tá bom? Beijo grande. Só responder aqui, ó, a Áurea, esse curso é mais voltado para mulheres? Esse curso é voltado para pessoas, independente do gênero, tá? É voltado para pessoas, sem qualquer... A Havaiana fala que independente da religião, da fé, independente, né, de quem for a pessoa. Ela fala, não tem isso de, sabe, de raça, não tem nada disso. É pra pessoas, seres humanos. Qualquer pessoa que quer se desenvolver dentro da técnica pode aprender, tá bom? É que eu falo com mulheres porque a maioria do meu público são mulheres, né? Eu atraio, a maioria são tudo mulheres, né? Nossa, Flá, obrigada! Esqueci dos downloads de proteção, né? Nossa, gente, eu tô falando que eu preciso fazer um trabalho de crença sobre isso, né? De tipo assim, da maternidade que você vai perdendo a memória cancelada, né? Então, bora lá. Então, vocês me dão permissão para que todo mundo que tá aqui ao vivo, né? O exercício do perdão eu vou fazer lá no Segredos do Theta Healing, não é hoje, tá? Vou fazer, você vai ter que se inscrever no evento se você quiser participar, e aí eu vou ensinar sobre o perdão, sobre a proteção, tá bom? Mas é só lá naquele evento, tá? Então, vocês que estão aqui ao vivo, gente, que querem receber essas programações, vocês fiquem aqui, tá? E me dê permissão agora para eu acessar a energia de todas vocês. Só falar sim em voz alta. Posso trazer para vocês a definição e a sensação do criador de segurança? Como é vocês fluírem pelos diferentes tipos de energia que existem aqui no planeta sem se afetar? Posso trazer como é a sensação de vocês estarem protegidas de todo e qualquer tipo de negatividade? E que é fácil, leve, tranquilo e seguro se conectar com as pessoas e ajudar as pessoas sem precisar absorver a energia delas, sem precisar doar a sua energia para ajudá-las. Posso trazer como é a sensação de sentir o amor de Deus todos os dias na sua vida? E como é você agir e se proteger através do amor e do perdão do Criador. E que é seguro você viver isso no seu dia a dia, sem precisar de efeitos colaterais negativos, sem precisar de catarse para perceber essas mudanças. Ok. Arro! Está feito! Está feito. Então, gente, quem não se inscreveu ainda,
Ah, foi o Robson que perguntou. Bem-vindo, Robson. Eu tenho alguns alunos homens também, tá? Não se preocupe com isso. Vocês são super bem-vindos, mas é que a maioria é mulher, geralmente, que gosta de espiritualidade, né? Mas assim, eu trabalho com homens e mulheres, independente disso, tá? Todo mundo é bem-vindo nos cursos, nos atendimentos. Fique à vontade, tá bom? Então, se inscrevam, gente, aqui no meu feed, né? Aqui no meu Instagram tem um link para você participar e entrar no grupo do WhatsApp lá, dos Segredos do Theta Healing. E eu já tô avisando agora, tá? Depois não vem, ó... Quem não tá conseguindo se cadastrar, me manda uma mensagem aqui no Insta, tá? Que aí eu te passo o contato do suporte pro suporte te ajudar. E quem não tiver nos grupos do WhatsApp, gente, não vai participar da vivência. Porque assim, essa vivência, ela não vai estar aberta para todo mundo, ela só vai estar... Só quem tiver nos grupos do WhatsApp que vai receber o link da vivência que eu vou fazer, tá? Então assim, é para que vocês realmente se inscrevam, né? E estejam por lá para receber tudo que eu for passar nesses próximos dias, tá bom? Beijo grande. Hoje é quinta? Boa quinta-feira pra vocês. E eu vejo vocês às 4h30 aqui no Insta pra falar com a Juliana. Beijo, beijo. Tchau, gente. Até mais tarde.